Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo jóia. Tudo ótimo. Doutora Juliane fala hoje sobre a previdência com perspectiva de gênero. Vamos entender o que realmente significa isso. Doutora, o que é na prática julgar ou advogar com esta perspectiva de gênero no direito previdenciário? Explica pra gente. Bom, vamos lá. Eu tenho me debruçado muito sobre esse tema, inclusive eu escrevi uma obra sobre isso junto com a doutora Andréa Hamburgo, uma colega minha, advogada também. E o que a gente percebe é que de uns tempos para cá, nós estamos muito percebendo a modificação nesse olhar com relação às ideias que não devem ser neutras com relação a homens e mulheres, principalmente na sociedade laboral. E tratando disso, o próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele é o órgão que administra o judiciário, vamos dizer assim. E aí saiu uma resolução, já em 2023, isso, determinando que o juiz deve julgar com essa perspectiva quando houver um caso nessa linha. Então, o que o advogado, a advogada deve observar quando ele pegar um caso como esse? A gente precisa reconhecer que a sociedade impõe para as mulheres jornadas duplas, triplas, o trabalho de cuidado não remunerado e acaba que isso incitando uma maior informalidade. Então, quando a gente trata de perspectiva de gênero, é olhar para o histórico laboral dessa mulher, observando quais são essas barreiras estruturais que ela se encontra, né? E para que ela tenha efetivamente essa proteção social. E não apenas uma coisa formal, vamos dizer assim, tá? Sim. Por que essa previdência ela é tão importante para os trabalhadores rurais? Exatamente, porque as rurais são as maiores prejudicadas, as mulheres, as trabalhadoras rurais. Veja bem, quando você observa uma contratação de uma fazenda, o dono de uma fazenda contrata o peão. Geralmente ele é casado, às vezes tem filhos, às vezes não, e vai morar na fazenda. Esse homem, ele tem a sua carteira assinada, ou se não tem a carteira assinada, ele vai ter ali o reconhecimento de trabalho rural. Os documentos vão estar em nome dele, mas o nome da mulher que foi junto e que também trabalha de uma forma ou outra ali naquela propriedade, nunca é reconhecido. Então essa mulher, ela acaba sendo invisibilizada, ela não tem documentos em nome dela, ela fez um trabalho, ela tem além de tudo o trabalho de cuidado que é da casa e dos filhos, mas ela não tem o reconhecimento para tempo de contribuição. E o que vai acontecer com essa mulher ao longo do tempo? Ela não vai ter nem a contribuição formal, não vai ter o reconhecimento daquele trabalho, porque no judiciário, antes dessa resolução ser aplicada, isso era muito formal, ou seja, tem documento? Não tem documento, então não tem direito. E agora, a partir dessa resolução do CNJ 492 de 2023, o judiciário ele tem que observar o contexto dessa documentação, mesmo que esteja em nome do marido, mesmo que esteja em nome do pai dela, e observar qual é o contexto histórico, laboral, doméstico dessa mulher, para que essa documentação seja aproximada ao contexto dessa mulher, do fato que, na verdade, ela trabalhou. Na verdade, ela trabalhou, seja porque ela fez comida para o peão, seja porque ela fazia uma limpeza na casa, seja porque ela também trabalhava na roça, auxiliando o marido, trabalhando em comum, em comunidade ali com aquele marido. Então, esse protocolo de perspectiva de gênero, que é assim que a gente chama, ele dentro do direito previdenciário, ele é mais do que importante, ele é essencial para atingir e alcançar os direitos dessas mulheres. Sim, mas nessa nova norma, isso não exige também que ela, ao longo desse tempo, desse trabalho de cuidado, ela deveria fazer recolhimentos ao INSS ou não seria necessário isso?
Veja bem, o recolhimento ao INSS, ele é imprescindível. Aqui a gente está falando de situações em que há o trabalho, e mesmo que não houvesse, no caso do homem, ele poderia não ter o recolhimento previdenciário em si, mas o trabalho na atividade rural já lhe garantiria o chamado benefício de aposentadoria para o rural. Entendi. Então, o que acontece com essa mulher é que ela não tem nenhum nem outro, nesse caso que nós citamos, né? E o que o trabalho de cuidado ele vai trazer não é que ele tem que ser unicamente observado, mas que o trabalho de cuidado acaba sendo apenas para a mulher, na maioria dos casos, na sociedade que a gente vive. Quando você observa, por exemplo, que o homem vai trabalhar, ele fica com o trabalho de produção, e a mulher na reprodução e no trabalho de cuidado. Nessa divisão de tarefas, a mulher sai prejudicada, porque ela fica para o cuidado, não faz a contribuição previdenciária por conta disso, e por consequência ela não tem direito a nada. Tanto é que as estatísticas demonstram que as mulheres se aposentam, na grande maioria, por idade, enquanto os homens por tempo de contribuição. Isso até enquanto ainda existiam essas duas aposentadorias antes da reforma. Então, em 2024, por exemplo, a gente tem estatísticas de um percentual de 60% a 40%, aproximadamente, entre homens e mulheres, em que mulheres só conseguem ter o direito mínimo de idade, com pouco tempo de contribuição, enquanto os homens têm mais possibilidade de contribuir. Por quê? Porque quanto maior trabalho e com remuneração, ele consegue contribuir. A mulher não. A mulher ela vai ficar sem essa possibilidade por N situações. Além do trabalho de cuidado, que ela é retirada, ou porque ela não pode mais manter a sua contribuição, ou porque ela também não tem essa condição visível, assim como o caso da trabalhadora rural, por exemplo. Quer ver uma outra situação muito comum que é aplicada à perspectiva de gênero? Casos de diaristas. A gente tem hoje a empregada doméstica, que é uma pessoa que trabalha com carteira assinada e tem o seu recolhimento garantido por lei. Mas existem aquelas que são as diaristas, aquelas mulheres que trabalham por conta própria. Se elas forem se aposentar, elas têm que ter a contribuição mínima. Então, parte delas, essa autonomia, vamos dizer assim, essa obrigatoriedade de fazer a sua própria contribuição. E quando elas ficam doentes, por uma questão ortopédica, por uma questão de LER, DORT, fibromialgia, inclusive ontem foi o Dia Nacional de mobilização para fibromialgia, foi o dia de ontem, 12 de maio, é muito comum que os peritos não reconheçam que essa mulher deve ser afastada do trabalho, porque coloca-se como pode fazer trabalhos domésticos. Mas, ora, se o trabalho dela é exatamente o trabalho doméstico, sim. E como que ela vai manter o trabalho dela? Então, observe que, às vezes, é exatamente o trabalho doméstico que é o que a incapacita. Porque se ela está com problema nas mãos, no corpo físico, é exatamente o trabalho do esforço físico doméstico, de limpar o chão, limpar o banheiro. Então, isso é muito comum no judiciário até então, ainda, inclusive, mas quando o advogado, a advogada, aplicam corretamente essa introdução na sua petição, faz essa análise com perspectiva de gênero, obrigando o juiz a decidir com esse olhar, com essa lente, e não apenas dentro de um formalismo jurídico que não está adequado para esse princípio, que na verdade não é novo, né? É o princípio da igualdade, na verdade. Nós temos aí vários acordos internacionais que garantem, convenções que o Brasil está adepto, mas este protocolo, ele traz a orientação que não apenas é uma recomendação, mas é uma resolução, ou seja, obriga o juiz, o magistrado, a decidir com esse olhar. Ele pode até não concordar, ele pode até dizer que não faz sentido, mas ele vai ter que, pelo menos, fundamentar. E assim, isso cabe ao advogado, à advogada, fazer esse olhar no âmbito de instâncias superiores.
Tá ótimo, doutora Juliane Penteado, muito obrigado aí falando sobre a previdência com perspectiva de gênero. Doutora Juliane, uma boa quarta-feira para você e até a próxima semana. Obrigada, Og, um abraço, até a próxima. Um abraço.